A mitose é o processo de divisão celular em que uma única célula-mãe se divide para formar duas células filhas geneticamente idênticas. Esse processo é fundamental para a vida, pois permite a homeostase, o crescimento, o desenvolvimento, a renovação e o reparo dos tecidos nos organismos multicelulares. A mitose ocorre na fase M, após a intérfase, sendo composta pela mitose e citocinese. Referindo-se à mitose, ela é dividida em 5 fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Todo esse processo é coordenado pela ativação do complexo MCDK. A célula encontra-se em intérfase antes da mitose, sendo importante mencionar a fase S da intérfase, na qual ocorre a duplicação do DNA e dos centrossomos. Esse processo dura aproximadamente 8 horas. Ademais, esse ciclo também encontra-se as fases G1, responsável pelo crescimento da célula e checagem, G0, manutenção para a conclusão do G1, caso ela não esteja apropriada a seguir para a próxima fase, fazendo o ciclo entrar em repouso, e G2, crescimento e checagem. Essas fases preparam a célula para iniciar a mitose. A prófase ocorre após a duplicação do DNA e dos centrossomos no período de intérfase. Nessa fase, por conta da ativação do complexo MCDK, inicia-se a condensação dos cromossomos pela fosforilação das enzimas condensinas, que enrolam as cromátides irmãs. Com isso, a produção de proteínas acaba sendo reduzida e ocasionando o rompimento do nucleolo. Por conta do MCDK, também decorre a formação do fuso mitótico, que é a formação das fibras do fuso a partir dos centrossomos, na qual são responsáveis pela movimentação dos cromossomos. Na prometáfase, as fibras do fuso se conectam aos cinetócoros, localizados nos centrômeros dos cromossomos, e os centrossomos começam a se mover em direção aos polos da célula, mas isso ocorre somente após a desintegração do envelope nuclear, que é o resultado da fosforilação e dissociação das proteínas entre o poro e a lâmina nuclear. Essa fosforilação é a CDK1. A metáfase acontece depois que as fibras do fuso se conectam aos cromossomos, que se encontram no máximo grau de condensação, e da chegada dos centrossomos nos polos da célula. Após esse ato, as fibras movimentam os cromossomos, alinhando-os exatamente no meio da célula, formando a placa metafásica, ou equatorial. Nessa fase também ocorre a duplicação dos centrômeros para a separação das cromátides irmãs. Na anáfase, ocorre a separação das cromátides irmãs. Para que esse processo ocorra, é necessária a degradação da coenzina, que é um complexo proteico responsável pela união das cromátides irmãs. Ela é degradada pela proteína separase, que é ativada apenas quando a securina é destruída pelo complexo promotor de anáfase, APC. Com ele ativo, ocorre consequentemente a separação sincronizada das cromátides irmãs, sendo cada uma puxada para o polo do fuso na qual está ligada. A anáfase pode ser realizada em duas formas distintas. A anáfase A, cromossomos filhos puxados para polos opostos através da despolimerização dos microtúbulos do cinetócoro. E a anáfase B, se afastam pelas forças de alongamento e deslizamento interpolares dos microtúbulos. Telófase é a fase de reconstrução das duas novas células, fazendo-as voltar para o estado inicial interfásico. Então, o fuso mitótico se desmonta, ocorre a formação de poros nucleares e vesículas de membrana nuclear se agrupam ao redor dos cromossomos e se fundem a fim de formar um novo envelope nuclear. Além disso, as proteínas do poro e da lâmina são desfosforiladas e, após a formação da nova carioteca, os poros bombeiam proteínas nucleares que estão no citoplasma para dentro da célula. O núcleo se expande e os cromossomos começam a desespiralizar. Dessa forma, as informações do DNA começam a ser lidas novamente e são, por exemplo, utilizadas para a produção de RNA ribossômico, que será necessário para a formação do nucleolo. Logo após a mitose, ocorre o processo de citocinese. Por conta dos dois nucleolos estarem dentro do mesmo citoplasma, inicia esse processo, que é o responsável por dividir o material citoplasmático e separar ambas as células filhas geneticamente idênticas. Isso decorre através da formação de um anel contrátil, feito de actina e miosina, que exerce uma força de contração na célula animal e na vegetal. Também há a criação de uma lâmina média, dividindo a célula em duas células filhas, assim finalizando todo o processo da mitose.